Bom, eu vou te falar nesse vídeo porque eu considero programação e código um assunto resolvido e para isso eu vou utilizar e demonstrar fazendo uma analogia com a minha câmera de cinema. Bom, se você não sabe, eu gosto muito de cinema e tecnologia, são minhas duas principais paixões, por isso que você vê esse visual aqui um pouco diferente do comum aí, que não é simplesmente filmado em iPhone, é porque eu gosto disso, então eu junto o útil ao agradável para falar do que eu gosto. Eu vou pegar essa câmera aqui e vou utilizar ela para fazer a minha tese aqui nesse vídeo. Aqui são várias câmeras de cinema que a gente tem. Bom, o ponto é o seguinte, existe um canal que eu sigo, eu vou deixar ele aqui embaixo, esse vídeo, para você validar lá o que eu tô falando. Esse cara, ele passou os 10 últimos anos fazendo vídeo de câmeras, reviews de câmeras e vendo toda a evolução que acontecia na indústria do cinema. Porque o que acontece? Antigamente você não tinha essa disposição aqui, essas câmeras, celular também, não tirava foto, não fazia filme, pode até parecer que sempre foi assim, mas não foi. Então houve uma jornada muito grande desde o começo do cinema até o momento que a gente tá hoje, para a qualidade que a gente tem. E esse cara passou 10 anos fazendo review de todas as câmeras, todas as marcas, de tudo que ele podia. Ele cansou de fazer isso daí, porque ele chegou no momento que ele falou que isso aqui é um assunto resolvido, era um problema resolvido. O que ele quis dizer com isso? Que não tem muito mais o que melhorar disso daqui, para isso daqui, para isso daqui, para a maioria das pessoas. Então, obviamente que eu falei aqui no começo que você percebe um pouco diferente aqui, então isso não depende só da câmera, não é só a câmera, óbvio que a câmera, a lente faz uma diferença, mas tem iluminação, tem uma pegada de fotografia, tem a edição que faz com que isso daqui também tenha uma pegada um pouco mais cinematográfica. Porém, se você tiver essa câmera de cinema, essa câmera que é uma câmera fotográfica, mas também faz filmes, e esse celular, e você souber fazer isso muito bem, com luz, iluminação, edição, você vai chegar num nível muito profissional, muito cinematográfico, se você tiver o conhecimento. E por que eu tô falando isso? Porque 99% das pessoas, elas não vão conseguir entender a diferença entre uma câmera de cinema para uma câmera de celular. Eu acabei de assistir Odisseia no cinema e o Christopher Nolan gravou aquele filme inteiro com uma câmera de filme mesmo. Isso aqui é uma câmera digital, ela vai gravar em cartão de memória, né? E ele usou filme. Cada filme lá daquele rolo gravava 2,5 minutos a 3 minutos, eles tinham que trocar o filme. Teve toda uma engenharia para gravar aquilo ali, mas a maioria das pessoas não vai perceber a diferença. Então, o Gerald Andon, ele falou que, cara, isso é um assunto resolvido. Não tem muito mais que melhorar disso daqui, que vai ter algo que vai ficar muito melhor assim, tá? Sempre vai ter uma melhoria ou outra, mas dificilmente vai ser aquela melhoria que a gente teve de quando as câmeras não eram Full HD, de quando as câmeras não eram 4K e do ponto que a gente tá hoje. Se você pega uma câmera que ela só filmava em preto e branco, depois ela foi melhorando as questões, né? É só você ver os vídeos no começo do YouTube, eram vídeos que nitidamente você percebia que uma câmera tinha diferença para outra. Bom, então por que eu dei toda essa introdução aqui com as câmeras? Porque na minha cabeça, o que aconteceu com isso daqui é o que está acontecendo com o código. E existe um breakthrough aqui que é Post-Anthropic Cloud Opus 4.6. Depois disso, eu considero código, programação um assunto resolvido. Vai melhorar? Vai continuar melhorando? Vai continuar melhorando. Vai cada vez mais ser eficiente, porém é um assunto resolvido, tá? E aí nesse vídeo que eu quero conversar com você porque que eu acho que é um assunto resolvido. Bom, basicamente, voltando a alguns anos atrás, essas ferramentas de gerar código, elas sempre existiram. Sempre se tentou fazer com que o programador não escrevesse o código e houvessem essas ferramentas que facilitassem a nossa vida, que elas poderiam, dado o problema que a gente gostaria de resolver, o software que a gente quisesse construir, essas ferramentas construiriam. E sempre foi horrível, né? Inclusive, quando eu comecei a usar o Cursor lá em 2023, e eu montei um setup todo da hora lá na Docket, eu vou pôr uma foto aqui para vocês verem, eu ainda estava muito frustrado. No começo era muito bom, assim, para fazer as coisas pequenas, pequenos cadastros, pequenos softwares, era muito bom, depois ficava muito ruim. O que era muito parecido com os frameworks que a gente tinha antigamente. Então, quando você ia usar um framework novo, né, um framework é uma ferramenta de programação que vai resolver bastante problema para você focar no que você quer construir. Os how-tos de 5, 10 minutos ali de inicializar eram muito maravilhosos. Então qualquer framework que você pegava lá, lia como começar
e falava, meu Deus, isso aqui é muito bom, isso aqui vai salvar minha vida. E depois, quando você ia para o mundo real de construção, de pegar algo complexo, algo que já teve várias iterações, vários módulos, você via que era bem diferente. Então, existiu isso por muitos anos, né? Então, você pode pegar, faz uma pesquisa aí, pede para o Claudio, para o ChatGPT te mostrar os how-tos dos maiores frameworks de tecnologia de construção de software do mundo aí. Você vai ver e validar o que eu tô falando. Então, sempre existe uma frustração, que no final do dia era, cara, melhor eu aprender a escrever mesmo aqui e fazer, porque isso aqui nunca vai ser bom o suficiente. E um parênteses aqui, né? Eu sempre defendi que você tem que aprender sim como o motor funciona. Então, não é que você precisa saber como o motor funciona para que você precise dirigir o carro, mas se você é um piloto, né, geralmente os pilotos, eles entendem muito bem da mecânica, de como funciona o motor, né, se você for ver a série do Senna lá na Netflix, quando ele vai arrumar o motor lá, ele entendia muito bem do motor. Então, para programação é a mesma coisa. É muito importante você entender como constrói o motor e depois você ter essas ferramentas, esses frameworks para fazer essa abstração, para você fazer com que esse seu trabalho ele seja muito mais eficiente, mas é importante você saber como essas coisas funcionam. Deixa eu ligar o ar aqui que tá muito quente. Certo? Então, dito isso, quando surgiu o Opus 4.6, aquilo chegou num nível que era um nível de... Isso aqui agora ficou bom. Agora a gente consegue, inclusive, pessoas que não são técnicas, mas às vezes que estão dando a cara ali, construir softwares ou aplicativos ou sistemas ou APIs ou MCPs, não importa, sem saber um pouco de código. Obviamente que, como eu acabei de falar, se você souber como o motor funciona, se você souber de engenharia, de arquitetura, cara, você vai conseguir fazer algo maravilhoso com isso, porque agora você tem essa ferramenta. Então, o outro ponto que eu queria trazer é o seguinte: existe um ponto em programação que quem não é técnico assume que quem é programador pode programar qualquer coisa, e não é assim que funciona. Isso aqui funciona para fotografia, para cinematografia também. Por exemplo, se você é um documentarista, é diferente de você fazer um filme de Hollywood. São skills diferentes, né? Se você é um fotógrafo de esportes, é diferente de você fazer um fotógrafo de modelo. Para programação também existe isso daí. Para programação existe programação front-end, back-end, bancos de dados, DevOps, enfim, uma infinidade de ramificações em cima disso. E por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que como essas tecnologias de geração de código surgiram, elas te dão todas essas possibilidades. Então, por exemplo, Rodrigo, eu sou um programador muito bom de back-end para construir API e infraestrutura. Mas eu não sou um programador muito bom de fazer deep learning, né? Eu não sou. Porém, quando surgiu o Opus 4.6 para frente e aonde a gente está agora, Fable 5, GPT-Sol 5.6, sei lá. Cara, essas ferramentas te dão a possibilidade de você ser todos esses programadores, porque você sabe a engenharia de software por trás disso daí. E quando eu tive esse insight, eu falei, puta, agora mudou, agora isso daí tá claro pra mim, aí foi uma ruptura. Porque imagina que eu construo isso há 30 anos, então... Faz 30 anos que eu faço isso, desde que eu tenho 10 anos, desde que a internet estava chegando no Brasil, e agora eu posso ser todas essas caixinhas de programador, porque eu sei como funciona construir software, produto, atender as maiores empresas do Brasil, entender o que elas precisam, transformar aquilo em tecnologia, e antes eu precisava ser o cara que arquiteta essa parada e contratar um time de especialistas para o que eu não era bom, ou não para que eu não só era bom, mas para me escalar também. E hoje, sabendo que eu posso ter todos esses funcionários que são agentes ou subagentes que são muito bons no que eles fazem, isso explode na minha cabeça. Então, eu acho assim, quanto mais você for um cara bom em tecnologia, no caso, que nem eu, assim, que eu me considero um cara bom, que eu construo software há 30 anos, imagina que agora eu não tenho nem a dificuldade de contratar essas pessoas. Eu tenho essas pessoas em forma de agente que podem trabalhar 24 horas por 7, tirando o hype de lado, e eu validei isso nos últimos anos, assim. Obviamente que, assim, eu construí na minha empresa, eu preciso de pessoas para serem os orquestradores desses agentes.
Então, antigamente numa empresa que você precisava ter 200 engenheiros numa startup grande, hoje, cara, com certeza com 15, 20 muito bons, você vai conseguir ter a capacidade de 200 a 1000 engenheiros, se esses caras forem muito bons e souberem de engenharia de software e souberem pilotar esses agentes aí, trabalhando muito bem com outros times de produto, esse tipo de coisa, tá? Então, a conclusão é o seguinte, a gente está num momento que código e programação, sim, é um assunto resolvido, não volta mais atrás, não quer dizer que os programadores eles vão morrer, muito pelo contrário, porém, a função do programador agora não é mais escrever código, a função do programador é entender o problema que a gente precisa resolver e como que ele orquestra todas essas ferramentas hoje que sim, são excelentes e que vão melhorar para conseguir gerar resultado ali na frente, né? Para criar produto, para ajudar a empresa a faturar mais, a reduzir custo, para criar infraestrutura, para tirar trabalho repetitivo de humano que pode fazer trabalho mais inteligente, esse tipo de coisa. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque eu queria documentar que hoje, no dia 25 de agosto, eu entendo que, cara, é um assunto resolvido. Da mesma forma que câmeras são um assunto resolvido, hoje programação e código é um assunto resolvido, você pode delegar 100% para um agente de AI, que ele vai conseguir entregar isso daí para você. Enfim, a gente pode conversar, continuar essa conversa, porque as pessoas vão falar, ah, mas e a segurança e não sei o quê? Cara, isso daí é um paradigma que a gente tem, porque é igual carro elétrico autônomo, por exemplo. Eu confio muito mais num discernimento de um carro elétrico para evitar acidente do que de um ser humano, só que a gente está acostumado que precisa ter um ser humano ali. Então a gente também está acostumado que precisa ter um programador escrevendo código, mas não é bem assim. Então, isso daqui fica para outro vídeo. Me fala o que você acha. Bem-vindo a esse novo mundo. Cara, se você é programador assim como eu, dentre outras coisas, né? A gente tá no melhor momento da humanidade, no melhor momento mais... É o momento mais divertido, porque hoje a gente tem capacidade infinita de construir praticamente o que a gente quiser. Então, hoje é muito mais, não é como eu construo, mas o que eu construo e por que eu construo. E ter essa abundância na nossa mão é um negócio, tipo, que explode a minha cabeça, abre as possibilidades e me faz muito feliz. Beleza? Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, se você concorda. Se você não concorda com algo que eu falei, escreve aí que eu quero saber também. E cara, bora usar a tecnologia para continuar transformando as nossas vidas, né? A vida da nossa comunidade aí. E bora pra cima, tamo junto. Até a próxima.